Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Metroviários de São Paulo decidem em assembleia virtual suspender a greve. Câmara aprova texto base que autoriza a privatização da Eletrobras. Na Libertadores, um jogo histórico do River Plate. O time argentino vence com 20 atletas afastados e um jogador de meio campo no gol. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. A gente abre esta edição com uma informação importante para quem usa o metrô em São Paulo. Os metroviários retomam todas as atividades nesta quinta-feira. A Giovana Rizardo dá os detalhes dessa decisão para a gente. Oi, Gi, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A Assembleia dos Metroviários acabou agora há pouco. Por votação, a maioria decidiu suspender a greve depois de uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho. Na reunião, foi proposto um reajuste de 7,79% no salário, vale-refeição e vale-transporte dos trabalhadores. E eles aceitaram, mas o metrô discordou e tentou uma negociação direto com o sindicato, que daí não aceitou. Uma nova assembleia foi marcada para terça-feira que vem. Com isso, os funcionários do metrô vão manter o estado de greve enquanto tentam um reajuste proposto pelo TRT. Reforçando então, nesta quinta, 4 linhas do metrô afetadas pela greve voltam a operar normalmente. Salsi. Obrigada, Giovana. Que bom, viu? Porque a quarta-feira foi caótica, com aglomerações e congestionamento de mais de 200 quilômetros. Olha, em Belo Horizonte também havia expectativa de greve no transporte público. A partir desta quinta-feira, a gente vai saber se essa greve se confirmou agora com a Virgínia Nalon. Oi, Virgínia, boa noite para você. Ei, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. Tanto os metroviários quanto os motoristas e cobradores de ônibus ameaçavam parar porque exigiam a vacinação contra a Covid-19. Mas houve uma reunião com a prefeitura que pediu 30 dias para dar uma previsão de vacinação para esses trabalhadores. Foi impedido um cadastro com o número de profissionais que precisam ser vacinados, mesmo aqueles que já tomaram as doses ou por idade ou por comorbidade. Segundo o Sindicato dos Metroviários, 14% dos trabalhadores já contraíram a Covid-19. Então, Salsi, não haverá greve do transporte público em Belo Horizonte nesta quinta-feira. Que bom também, né, Virgínia? Obrigada pelas informações. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. Vamos a Brasília, então, conversar com o Matheus Escavazini sobre esse assunto. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. A Eletrobras responde por 30% da energia gerada no país. Atualmente, a União é dona de 60% da empresa. A medida aprovada pelos deputados prevê a emissão de novas ações, resultando na perda do controle acionário pelo governo federal. A participação de cada acionista ou grupo não poderá passar de 10% e a União terá poder de veto nas decisões sobre o estatuto social da empresa. Após a análise dos destaques, o texto vai seguir para o Senado. A oposição na Câmara chegou a recorrer ao STF para impedir a votação, alegando que a ordem não estava sendo seguida. O pedido foi negado, mas o ministro Luiz Roberto Barroso deu prazo de 10 dias para que o presidente da Casa, Arthur Lira, explique por que pautou a votação da privatização da Eletrobras para esta quarta-feira. Salsi. Obrigada, Matheus. Conversamos mais daqui a pouco. A Justiça do Rio de Janeiro decretou a falência da mineradora MMX do empresário Ike Batista. Vamos saber mais detalhes com Pedro Paulo Filho. Oi, Pedro. Boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado confirmou a falência da MMX Corumbá Mineração. Essa é a segunda falência decretada. A primeira, da MMX Mineração e Metálicos, foi decretada em agosto de 2019 pela 4ª Vara Empresarial do Rio, depois que o plano de recuperação judicial apresentado pelo grupo foi rejeitado por parte dos credores. Em comunicado ao mercado, a MMX informou que vai entrar com um recurso na Justiça, assim que for intimada oficialmente dessa decisão.
Ike Batista, que chegou a ser um dos 10 homens mais ricos do mundo, foi preso pelo menos 2 vezes, acusado de esquema de corrupção com políticos, manipulação do mercado financeiro e lavagem de dinheiro. Salce. Obrigada, Pedro. Um novo lote com vacinas da Pfizer chegou ao Brasil na noite desta quarta-feira. O avião com a carga de 629.460 doses do imunizante contra a Covid-19 pousou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Com esta entrega, já são 2.800.000 doses recebidas pelo Ministério da Saúde, no acordo com a farmacêutica. O acordo fechado pelo governo federal prevê a entrega de 100 milhões de doses até o final do 3º trimestre deste ano. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul começou nesta quarta-feira a distribuição de 251.000 doses de Coronavac aos municípios gaúchos. O repórter Jairo Bastos tem as informações para a gente. Oi, Jairo, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. O governo do estado garantiu que a quantidade desse novo lote é suficiente para colocar em dia a vacinação das pessoas que esperam pela segunda dose do imunizante. Mas a Prefeitura de Porto Alegre afirma que as 37.590 unidades destinadas à capital não suprem toda a demanda atrasada. Pelo cálculo da Secretaria Municipal da Saúde, 50 mil pessoas estão aguardando, então, pela segunda dose da Coronavac em Porto Alegre. Salsi. Situação diferente na Bahia. Obrigada, Jairo, porque na Bahia cerca de 20% das pessoas que tinham que tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus não compareceram aos postos de saúde nos últimos dias. De Salvador, a Juliana Tourinho fala com a gente sobre esses números. Juliana, boa noite. Boa noite, Salsi. A baixa procura pela segunda dose da vacina preocupa as autoridades de saúde baianas e compromete a imunização do público. Na última terça-feira, das 1.373 pessoas que fizeram agendamento, 416 não compareceram para receber a segunda aplicação da Coronavac. Nesta quarta, a situação foi semelhante. Dos 1.044 agendados, 80 faltaram. É importante reforçar que as vacinas em uso no Brasil necessitam de 2 doses para oferecer um nível de proteção adequado contra o coronavírus. Com você, Salsi. Obrigada, querida. E olha, no Japão, uma falha no sistema de cadastros atrapalhou o primeiro dia de agendamento para a imunização em massa no país. A correspondente Silvia Kikuchi tem as informações para a gente. Oi, Silvia, boa tarde para você. Olá, Salsi. Especialistas trabalham neste momento para corrigir a pane. O problema foi identificado pela imprensa do país e, segundo os jornais japoneses, era possível inserir dados falsos. A vacinação em massa contra a Covid-19 vai começar na próxima segunda-feira. Autoridades esperam aplicar cerca de 10 mil doses por dia em Tóquio e 5 mil em Osaka. O Japão imunizou até agora apenas 4% da população. O ritmo lento da imunização também impede que os profissionais da área médica sejam enviados às Olimpíadas. O Comitê Olímpico Internacional anunciou que 75% dos atletas e acompanhantes serão vacinados antes do início dos Jogos. Salsi. Obrigada, Silvia. De volta ao Brasil, nesta quinta, teremos a continuação do depoimento do ex-ministro da Saúde na CPI da pandemia. Voltamos a conversar com o Matheus Scavazini, em Brasília. Matheus. Salsi, Eduardo Pazuello falou por mais de 6 horas nessa quarta, mas passou mal no fim da tarde e a sessão foi suspensa. Apesar do habeas corpus para não responder algumas perguntas, o ex-ministro não ficou em silêncio. Pazuello disse que não fechou o primeiro acordo com a Pfizer em agosto por causa do preço alto e pelas cláusulas de responsabilidade. O general negou que tenha sido orientado para não comprar a Coronavac ou incentivar a cloroquina no tratamento precoce. No fim da sessão, o relator e o vice-presidente da CPI afirmaram que Pazuello mentiu durante o depoimento. 24 senadores ainda estão inscritos para fazer perguntas ao ex-ministro. O depoimento deve recomeçar às 9h30 da manhã. Salsi. Obrigada, Matheus. Boa noite para você.
O depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello à CPI da pandemia foi bem avaliado pelos governistas. O convidado do JR Entrevista desta quarta-feira foi o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará. A CPI em si, ela é um julgamento político, né? E a oposição quer explorar ao máximo, inclusive detalhes que de repente não se torna necessário você expor, principalmente um presidente da República, né? A gente que precisa levar em consideração que esse julgamento é exclusivamente político, porque a outra parte, que diz respeito à pandemia, o Ministério Público já pegou isso, já está lá na frente, aonde cabia a Polícia Federal já foi também, e já os processos, os inquéritos estão se fechando. Quer dizer, o que sobrou nesse momento para o Congresso, ou especialmente para o Senado? Sobrou um debate político. Atrasou na compra de vacina, chegou atrasado com o negócio do oxigênio. São coisas que, lamentavelmente, não vão levar a lugar nenhum. Porque esse relatório, no final de tudo, para poder, né, fechar a CPI, ele será votado. Eu tenho certeza que o governo vai lá e ganha. E agora o futebol. Na Copa Libertadores, o River Plate da Argentina entrou em campo nesta noite sem 20 jogadores do elenco por causa da Covid-19. Já entre os clubes brasileiros, o Atlético Mineiro venceu no finalzinho do jogo e o Flamengo empatou nos últimos minutos. Veja os destaques da rodada. No Maracanã, o Flamengo recebeu a LDU do Equador. O primeiro gol da partida foi marcado pelo atacante Pedro. A LDU empatou pouco depois com Guerra de cabeça. No segundo tempo, os equatorianos viraram o jogo com Johan Julio. Mas no finalzinho da partida, Gustavo Henrique de cabeça empatou novamente. Flamengo 2, LDU também 2. No Paraguai, o Atlético Mineiro derrotou o Cerro Porteño. O gol só saiu aos 46 minutos do segundo tempo com Queno. Cerro 0, Atlético 1. Ainda pela Libertadores, o River Plate da Argentina foi a campo nesta quarta-feira com apenas 11 jogadores do elenco e sem ninguém à disposição no banco de reservas. A equipe teve 20 jogadores afastados por causa do coronavírus, incluindo todos os goleiros. Quem atuou no gol do time argentino foi o meio-campo Enzo Pérez. E o que era improvável aconteceu. Logo nos primeiros 5 minutos de jogo, Anguilleri e Álvares marcaram 2 gols para o River contra o Santa Fé. No segundo tempo, Osório ainda marcou para o time colombiano, mas o River ficou com a vitória e perto da classificação para as oitavas de final da Libertadores. E o goleiro improvisado recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. Na Copa Sul-Americana, o Atlético Goianiense empatou em 0-0 com o Libertad do Paraguai. O outro Atlético, o Paranaense, venceu. Atlético Paranaense e Melgar da Venezuela se enfrentaram em Curitiba. O único gol da partida saiu no primeiro tempo. Kelvin cruzou e Renato Kaiser cabeceou para fazer o gol da vitória. 1-0 Atlético Paranaense. Também nesta quarta-feira, os brasileiros brilharam no futebol inglês. Já na França, o Paris Saint-Germain conquistou a Copa da França. Veja os destaques. Neymar estava suspenso e assistiu à decisão contra o Mônaco da arquibancada. Antes da partida, o brasileiro cumprimentou o presidente francês, Emmanuel Macron. Com a bola rolando, sorte do PSG que Neymar não fez falta. Mbappé resolveu. Primeiro ele foi mais esperto que o zagueiro, roubou a bola e tocou para Icardi fazer 1-0. No segundo tempo, Mbappé recebeu um passe na medida de Di Maria e apenas deslocou o goleiro. PSG 2, Mônaco 0. O zagueiro brasileiro Marquinhos, capitão do time, levantou a taça da Copa da França. Depois do jogo, Neymar também participou da comemoração. Homenageou o MC Kevin com a foto do cantor numa camiseta. Final da Copa da Itália, a Juventus venceu a Atalanta por 2-1 e ficou com o título. Kulusevski foi o destaque da partida. Ele marcou o primeiro gol e deu assistência para Chiesa marcar o gol da vitória. No campeonato inglês, o Liverpool goleou o Burnley por 3-0 e assumiu a 4ª colocação da tabela. O brasileiro Firmino fez um dos gols. O Everton venceu o Wolverhampton por 1-0 com gol solitário do brasileiro Richarlison. Outro atacante, outro brasileiro, Gabriel Martinelli, saiu do banco de reservas e deixou dele na vitória do Arsenal sobre o Crystal Palace por 3-1.
Já o atacante Matheus Pereira marcou o único gol do West Bromwich na derrota por 3-1 sobre o West Ham. Detalhe que ele marcou o gol cobrando escanteio após uma ajudinha do zagueiro adversário. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Eu vejo você aqui no JR 24 horas. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, cuide-se. Tchau.